Olá, meus queridos, graça e paz, aqui é o pastor Vilmar e estamos de volta com essa série de palavras, com esses ensinamentos sobre territórios espirituais, né? Nós já falamos sobre altares que determinam quem governam o território espiritual, a gente já tem falado sobre a cultura do território, falamos sobre objetos que contaminam o território. E hoje eu quero falar sobre territórios contaminados por derramamento de sangue. O que são territórios? São regiões, é geografia, mas com implicações espirituais, tá? O mundo espiritual comunica com o mundo físico, como o mundo físico comunica com o mundo espiritual. Você pode ver isso no livro, né, de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 2, quando a Bíblia diz que todas as coisas vieram a existir pelo poder da palavra, de sorte que o mundo visível passou a existir proveniente do mundo invisível. Então, o mundo espiritual é a fonte da existência do mundo natural. Então, o mundo natural, ele é influenciado pelo mundo espiritual. E nós influenciamos também o mundo espiritual, através das orações, através do arrependimento, através das canções, através da resistência ao Senhor, né, através das invocações. Nós interferimos no mundo espiritual. Então, dito isso, eu preciso que você compreenda que territórios são regiões em que, na verdade, locais, né, geografia, que na verdade estão em uma disputa espiritual de governo. A Bíblia vai falar que existe o príncipe da Pérsia, no capítulo 10 de Daniel, que se opôs a Daniel. Por que príncipe da Pérsia? Porque Paulo vai dizer que a nossa luta é contra principados. E Daniel teve essa luta direta com esse principado de forma em oração e jejum, né? E o anjo do Senhor então foi impedido por essa entidade, por esse príncipe da Pérsia, e então teve que Miguel vir e lutar por Daniel para que a resposta das orações e o jejum de Daniel chegasse até ele. Então nós sabemos que a nossa luta é contra principados, potestades, dominadores. Ou seja, há uma hierarquia espiritual, e essa hierarquia espiritual, ela controla ou quer controlar regiões, geografia e tudo mais, né? Então, nós encontramos isso também na Bíblia, quando ao expulsar a legião do Gadareno, a legião ela fez uma objeção a Jesus, ela fez um pedido, insistiu com Jesus para que não saísse da região. Então, o apego daquela legião à região de Gadara. Por quê? Exatamente por conta de que ali é um território em que ele era adorado, em que ele governava, em que ele, na verdade, estabelecia um trono e altares ali que fazia com que o vínculo permanecesse e fosse muito forte. Então, nós entendemos que existem territórios da casa, da rua, do bairro, da cidade, territórios de um estado, de uma nação, de um continente e assim por diante. Então, ou seja, o mundo espiritual ele é dividido, ele é organizado e as trevas então têm essas ações regionais, locais, e você precisa entender que eu estou te chamando para você se posicionar por defesa, por batalha espiritual em favor do seu território, que é a sua casa, que é a sua vida, os seus familiares, a sua linhagem familiar, ok? Então hoje eu vou falar sobre territórios contaminados por sangue. Eu vou falar sobre a importância do sangue no mundo espiritual. Eu vou falar que territórios, que é a geografia, que é a terra, ela não é inerte, pelo contrário, ela responde, ela reage, ela clama, ela se manifesta no mundo físico em detrimento de coisas espirituais e vice-versa, ok? Nós vamos então nós vamos partir desse princípio, e eu quero que você, em nome do Senhor Jesus, entenda que a terra Deus criou, e a terra ela não é inerte, não é rochas inanimadas, não. A terra ela tem reações espirituais. O ser humano ele não apenas interfere no equilíbrio da terra, não apenas de forma ecológica, ok? O ser humano não interfere no equilíbrio da terra, na vitalidade da terra, apenas de forma ecológica, não.
também espiritualmente nós interferimos na terra, afetamos a terra, o equilíbrio, a força, né, da terra, também de forma espiritual, ok? Lá nos mandamentos do Senhor, Deus ele estabelece o ano sabático, os 70 anos também sabáticos, exatamente por conta da questão da terra reagir, voltar à vitalidade, descansar e etc. Então há um princípio bíblico nisso. E você vai encontrar isso, por exemplo, quando a Bíblia ela fala de Jesus na cruz. Quando Jesus morre, o sangue de Cristo é derramado ali naquele chão, na terra. A terra reage, a atmosfera reage, né? A natureza reage, né? Com tremores, com escuridão. Então você vai ver que o ser humano afeta a terra não apenas ecologicamente, como também espiritualmente. A terra reage. A Bíblia diz que a terra clama. A Bíblia vai falar que a terra ela responde, que a terra ela se manifesta, né? Ela ouve. Então nós precisamos compreender esse princípio espiritual para entender tudo o que eu vou dizer aqui. A terra ela reage, a terra ela comunica espiritualmente. E nós vamos pautar isso muito bem aqui em nome do Senhor Jesus, ok? Bom, queridos, dito isso, vamos então para a compreensão bíblica em nome do Senhor Jesus, tá? Existem 4 tipos de pecados que afetam a terra, diretamente a terra, a geografia, territórios, né, são afetados por 4 tipos de pecados e você vai ver o que há de comum entre esses 4 pecados. O primeiro pecado, que é o mais explícito, que é o derramamento de sangue, né? Quando há um derramamento de sangue de inocentes sobre a terra, direto ou indiretamente, então afetamos a terra espiritualmente com esse tipo de pecado de derramamento de sangue, tá? Homicídios, guerras, abortos, ok? Você vai encontrar isso em Números, no capítulo 35, quando a Bíblia vai narrar ali, não só em Números, mas em outros textos também, mas especificamente aqui em Números 35, quando a Bíblia vai falar de alguns tipos de pecados que contaminam a terra por derramamento de sangue, ok? O derramamento de sangue, a imoralidade sexual, está lá em Levíticos 18, também você encontra isso na palavra de Deus sobre a imoralidade sexual. Então, quando uma terra ela é muito violenta, conforme o primeiro pecado que eu mencionei, que é o derramamento de sangue, ou quando um lugar, uma geografia, quando o povo de uma região, de um território, são muito imorais, né, depravados, lascivos. Então, esse pecado da imoralidade sexual, ele contamina a terra, o território, a região, a geografia local onde esse povo habita. Tá? É um princípio bíblico. A imoralidade desse povo contamina. Nós vamos encontrar isso em Sodoma e Gomorra. Não apenas o pecado atingiu aquele povo, mas também passou, a justiça de Deus passou sobre aquela terra, ok? A idolatria e a feitiçaria é o terceiro tipo de pecado que contamina a terra, tá? Idolatria e feitiçaria. Então, um povo muito idólatra, um povo muito feiticeiro, um povo que invoca as trevas, cheio de ocultismo. Então, isso é determinante para a contaminação da geografia onde essas pessoas cultuam, adoram, veneram, invocam e fazem todo tipo de ocultismo. Então isso está no Salmo 106, você vai encontrar também referências sobre isso. O que eu quero dizer para você é que o pecado das pessoas daquele lugar determina a espiritualidade daquele lugar e contamina a terra em que eles habitam, Quarto tipo de pecado é o pecado da injustiça social, da violência e da corrupção. Esse tipo de pecado você percebe em que um povo que vai degradando-se socialmente, moralmente, através da violência, da corrupção, do suborno, da danificação aos outros, do prejuízo aos outros em benefício próprio, enfim, tudo isso gera no mundo espiritual uma contaminação da terra. Eu perguntei para você, o que há de comum nesses 4 tipos de pecados? Esses 4 tipos de pecado têm em comum o sangue.
esses quatro tipos de pecado têm em comum sangue. Você vai encontrar sangue de forma bem explícita no primeiro pecado, que é o derramamento de sangue. Tá? Você vai encontrar sangue na imoralidade sexual, porque no sexo há derramamento de sangue, tá? A idolatria e a feitiçaria também você vai encontrar também derramamento de sangue no ocultismo, na feitiçaria, na bruxaria, né? E são os pactos mais fortes, exatamente está aí com o sangue. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso já já. A injustiça social, a corrupção, a violência, tudo isso também tem derramamento de sangue. De uma forma direta ou indireta, quando você, na corrupção, na violência, você causa a morte de terceiros, etc. e tal, de uma forma direta ou indireta, você está derramando sangue. Isso é pecado com derramamento de sangue. Então, esses quatro tipos de pecados, eles têm em comum o sangue. Por que o sangue é tão importante para contaminação da terra? Por que o sangue? Então nós precisamos entender esse princípio do sangue. Primeiro, a Bíblia vai falar e declarar isso em Levíticos 18. A Bíblia diz que a vida está no sangue. A Bíblia diz que a vida está no sangue. Então a vida está no sangue. A vida ela é contida no sangue. O sangue ele é mais do que glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. O sangue, ele contém a vida, é uma referência de Deus, é uma referência bíblica e é uma instrução bíblica para nós a respeito do sangue, que a vida está no sangue. Nós talvez não consigamos, por máquina, pela ciência, detectar o que espiritualmente carrega o sangue, a vida, né? Então, para que você compreenda melhor isso, eu preciso te levar, então, lá para Gênesis, no capítulo em que o homem peca contra Deus, em Gênesis capítulo 3, e ele, ao pecar, descobre que estão nus. Então Deus pega um animal inocente e derrama o sangue desse animal, o mata, e da pele desse animal Deus faz roupa para o casal. Então Deus foi o primeiro a derramar o sangue. Mas esse sangue inocente Deus estava usando como uma simbologia e como uma demonstração. Os teólogos eles chamam do proto-evangelho, né? Que é o evangelho sendo anunciado ali já em Gênesis, nos primórdios do mundo. Esse derramamento de sangue, Deus já estava apontando para a obra de Cristo, para o sangue de Cristo. Por que o sangue de Cristo? Porque somente o sangue, como de um animal, como um animal que foi morto era inocente, somente o sangue de Cristo é o preço necessário para resgatar e cobrir o homem do seu pecado. Então o sangue é a moeda espiritual. O sangue é o preço pago necessário, exigido no mundo espiritual. Somente o sangue de um inocente seria suficiente para aplacar o poder do pecado, para cobrir o homem do seu pecado. Então você precisa compreender em nome do Senhor Jesus o quanto que o sangue ele reverbera no mundo espiritual, o quanto que o sangue ele tem poder na esfera espiritual. E eu comecei esse vídeo falando de que o mundo espiritual interfere no mundo físico, como o mundo físico interfere no mundo espiritual, ok? Então o sangue que é natural, que é físico, ele interfere no mundo espiritual como uma moeda, como um valor máximo para resgate, para compra, para validar algo no mundo espiritual. Então o sangue de um animal foi derramado ali como simbologia, como um anúncio de um evangelho de que Cristo seria o inocente, o preço do sangue seria o de Cristo. Por isso Hebreus vai dizer que nós não fomos comprados não por ouro e prata, mas pelo precioso sangue. Nós fomos comprados. Então, o sangue de Jesus foi o preço, o sangue de Jesus foi a moeda, o sangue de Jesus comunicou uma transação no mundo espiritual. Que transação? A transação de que fomos comprados, saímos do reino das trevas e agora pertencemos a Deus por meio do sangue de Cristo. E o sangue de Cristo foi a moeda corrente que validou esse resgate, essa salvação, essa transição das trevas para a luz. Entendido isso, queridos?
Então você percebe aí o poder do sangue. Quando eu falo para você sobre os 4 pecados que contaminam a terra e que esses 4 pecados têm em comum o sangue, você precisa entender então que o sangue ele comunica de forma espiritual e ele tem poder no mundo espiritual. Por isso Deus ele restringe a nós o uso do sangue com relação a comer, fazer sacrifícios e etc. Deus nunca vai pedir a você sangue para comunicar no mundo espiritual, de forma alguma. Deus nunca vai te pedir. Mas as trevas, sabendo do poder do sangue no mundo espiritual, sim, as trevas vai exigir sangue para coisas pesadas, para coisas profundas, para coisas grandes. As trevas vai pedir um preço àqueles que o adoram, àqueles que o seguem, de uma forma direta ou indiretamente, de uma forma consciente ou inconscientemente. Satanás ele vai induzir o homem a firmar compromissos, a fazer alianças, a comunicar com as trevas e usando o sangue. Entendeu isso? Compreendeu isso de verdade? Comenta aqui, faz o seu comentário, coloca o seu joinha aqui nesse vídeo que vai estar salvo aqui na plataforma. Segue se você não segue e você pode compartilhar esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Me segue também no Instagram e aqui no YouTube, tá bom? Então as trevas vai exigir das pessoas um preço altíssimo, que é o preço de sangue, o preço de sangue. Então por que o sangue é tão poderoso no mundo espiritual? Porque o sangue é vida. A vida está no sangue e não há preço maior do que o preço de uma vida. Ok? Vamos então entender isso de uma forma dentro da palavra de Deus, lendo isso na Bíblia. Você vai encontrar isso quando a Bíblia fala a respeito de Caim. Caim foi o primeiro homicida. A Bíblia diz então que ele atrai o seu irmão para o campo e ali no campo ele desfere um golpe sobre o seu irmão Abel. E o que a Bíblia diz? Que Deus chega a Caim e Deus diz: o que você fez? O que você fez? Porque o sangue do seu irmão clama desde a terra a mim. Desde a terra a mim o sangue do teu irmão clama. Olha que coisa interessante. Você precisa entender, em nome do Senhor Jesus, que Deus está aqui falando da comunicação do sangue. Deus está falando do clamor do sangue. E o sangue de Abel está clamando por justiça. O sangue de Abel está clamando por justiça. E esse clamor de justiça chega até Deus. Olha para você ver que algo natural, vamos dizer assim, natural, que é o sangue, está comunicando no mundo espiritual, chegando até Deus. Então o sangue comunica no mundo espiritual. O sangue que é vida, que é uma moeda de troca, comunica no mundo espiritual. Quando Deus fala isso para Caim, está aqui em Gênesis, Deus fala no capítulo 4, verso 10, e Deus prosseguiu: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde aonde? A terra. A terra é o ponto de início a respeito desse clamor. A terra bebe o sangue do Abel, derramado por Caim, e ali começa um clamor espiritual, e ali começa uma comunicação no mundo espiritual do sangue de Abel, e isso se inicia desde a terra. Observe e guarde essa palavrinha no texto de Gênesis 4, desde a terra. Então a terra agora vai responder ao derramamento de sangue. Lembra dos 4 pecados que eu mencionei, que tem em comum sangue e que contamina a terra. Então o sangue de Abel, inocente, derramado por um assassino, contamina a terra. E ao contaminar a terra vai reagir espiritualmente à vida de quem derramou o sangue. Olha como o sangue ele é poderoso no mundo espiritual. Então o sangue ele vai reagir, a terra vai reagir ao sangue de Abel que está clamando. Então qual foi a reação da terra? Deus ele diz a partir do verso então 11: agora maldito és tu, Caim, serás afastado da terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue de teu irmão. Maldito serás você na terra.
Então a terra vai amaldiçoar Caim, a terra vai responder ao ato de Caim, a terra não ficará inerte, a terra vai responder, a terra vai se manifestar por conta da contaminação do pecado de Caim, do assassinato, do derramamento de sangue. Agora Caim está amaldiçoado e essa terra vai reagir respondendo a ele. Então Deus fala no verso 12, quando cultivares a terra, ela não dará sua força. Olha a primeira resposta da terra ao derramamento de sangue. Isso aqui é para Caim, isso é pessoal, isso é direto a um homem, Caim. E como que a terra ia responder a Caim pelo que ele fez, o derramamento de sangue? A terra reteria seu poder de cultivo, de vitalidade, de frutificação. A terra sonegaria para Caim vida e produtividade. Vou repetir, a terra sonegaria para Caim vida e produtividade. Então a terra respondendo a Caim, Deus diz, quando cultivares, ela não dará sua força. E Deus ainda fala mais, olha aqui, serás fugitivo e vagarás pela terra. O que quer dizer isso, pastor? Isso quer dizer que para onde Caim andasse, onde quer que Caim chegasse, a terra reconheceria nele o seu pecado de sangue. Isso é muito sério, eu vou repetir. Para onde quer que Caim fosse, onde quer que Caim chegasse, a terra reconheceria nele o pecado que ele carregava. E onde quer que ele chegasse, a terra responderia da mesma forma, retendo a força, tirando-lhe a paz, e ele seria errante sobre a terra. Eu te pergunto, você já tinha lido isso nessa perspectiva? Isso é espiritual, isso é libertação, e eu preciso te chamar para viver a profundidade, os ensinos de libertação que Deus tem nos dado como ministros, como pastores de libertação. Então veja a resposta de Deus sobre a vida de Caim, exatamente por conta do seu pecado de derramamento de sangue. Anote isso, porque isso vai ser base para o término dessa mensagem. A terra reconheceria Caim onde quer que ele chegasse, por conta do pecado que estava marcado na vida de Caim. Então a pergunta que eu preciso fazer e que você possa refletir nesse momento é: há algum pecado de derramamento de sangue na sua vida ou na sua linhagem familiar, no seu território familiar, físico ou linhagem familiar? Porque isso você precisa compreender, que a terra reconhece a pessoa que carrega pecado de sangue não confessado e arrependido. Dito isso, queridos, está fazendo sentido para você? Eu vou te pedir mais uma vez, curte, compartilha, comenta, tá? Compartilha, tem uma setinha aqui embaixo, compartilha para alguém, não vai tomar muito do seu tempo. Se você não segue o meu canal, segue-me no YouTube e vamos juntos levar essa palavra a muito mais pessoas. A Bíblia fala, nos orienta, é que conhecendo a verdade libertará. Aleluia? Então vamos seguir nesse ensinamento. Se está fazendo sentido como para você, continue aqui em nome de Jesus. Nós temos aqui no canal outras palavras, você pode navegar aqui conhecendo outras palavras que vão te orientar e te ensinar princípios poderosos em Deus, em nome de Jesus. Bom, vamos lá. Então terminei falando agora sobre Caim, terminei falando a respeito da terra respondendo a Caim. Então a terra vai responder ao pecado de derramamento de sangue. Lembra dos 4 pecados? Derramamento de sangue, feitiçaria e idolatria, imoralidade sexual e violência e corrupção. Ok? Todos esses pecados têm em comum derramamento de sangue, e todo pecado de sangue é reconhecido pela terra, e a terra responde a esses pecados, sim, de forma espiritual e de forma que manifesta sobre a pessoa a maldição, retendo-lhe a vida, expulsando a pessoa, como houve na história de Caim. Bom, queridos irmãos, vamos dar sequência para que você compreenda que esse texto de Caim, ele não é um texto isolado. Nós vamos encontrar isso também na história de quem, pastor? Na história de Davi.
Na história de Davi, sim. Você vai encontrar em 2 Samuel, quando Davi ele comete um derramamento de sangue. Ele mata Urias, né? Ele mata um homem para poder então ter a sua mulher. E ele está vivendo a vida como se nada tivesse acontecido, como se ninguém tivesse percebido, como se Deus não tivesse anotado isso. E então Natã, o profeta, vai até ele, e a Bíblia diz então que Natã o confronta. Davi, ele é confrontado pelo seu pecado. Davi, ele chega ele é confrontado pelo seu pecado, e a Bíblia então vai dizer, sabe o que, queridos? Que Deus diz, por causa do seu pecado, a espada nunca sairá da sua casa. Nunca sairá da sua casa. Ele derramou sangue, então Deus diz, sabe qual é a sentença, sabe qual é a consequência? O pecado, a espada, melhor dizendo, nunca sairá da sua casa. E isso é Deus amaldiçoando porque Deus é impiedoso? Não, é a justiça do ato dele. O pecado, o salário da morte, o salário do pecado é a morte. E encontramos isso em Davi. Agora, qual é a relação de Davi com Caim? A relação é que, assim como Caim foi errante, a terra respondeu ao pecado de Caim, em Davi a Bíblia diz que a sua descendência se torna uma descendência homicida. Se torna uma descendência homicida. A Bíblia diz que o filho de Davi toma sua irmã, meia-irmã, Tamar, à força, violenta, derrama o sangue, então, e por causa disso, o Amon, né? E por causa disso, então, a Bíblia diz que Absalão mata o Amon. Mata o Amon. E não para por aí o derramamento de sangue dentro da casa de Davi. Não para por aí. Porque agora Absalão ele quer matar quem? Davi. Ele quer derramar o sangue de quem? Do próprio pai. E então ele tenta usurpar o trono, ele tenta matar o pai, ele tenta derramar o sangue do próprio pai. Então isso foi gerado por consequência do pecado de Davi. E você precisa compreender que existem marcas de sangue em territórios que perpetuam, que permanecem e que se tornam um padrão e que se tornam um ciclo em muitas linhagens familiares. Existem famílias que há um derramamento de sangue geracional através da prostituição. Através da prostituição, os homens são prostitutos, adúlteros, as mulheres são prostitutas, adúlteras, há um padrão de infidelidade, há um padrão de repetição de pecados. E quando você olha para muitas famílias, você encontra muitas famílias de homens violentos, de homens que são sanguinários, que derramam sangue. Olha para a linhagem de Caim. Você acha que ficou só em Caim o derramamento de sangue? Não, porque no próprio livro de Gênesis, no capítulo 4, você vai ver que 7 gerações depois de Caim, nasce um descendente de Caim, chamado Lameque. E o que Lameque procede? O que Lameque faz? Qual o padrão que Lameque tem? Que herança espiritual Lameque tem? Lameque é mais homicida, mais perverso. Lameque é mais violento do que Caim. Então ele reúne suas 2 mulheres e fala, olha, eu escuto, ele faz um verso, ele diz, olha, eu matei um homem por conta disso, outro porque me pisou, matei um jovem, e ele diz, se Caim, quem matasse Caim era 7 vezes mais punido, quem matar Lameque é 70 vezes mais. Então ele vangloria da violência, ele esbanja, ele se sente bem com a violência. E isso é passado de geração em geração. Então observe o que eu vou te perguntar. Na sua parentela, na sua linhagem familiar, qual tipo de pecado que é predominante, que é reiterado, que é repetitivo? Tem derramamento de sangue na sua árvore genealógica? Tem derramamento de sangue na sua linhagem? Os seus antepassados eram grileiros, matadores, homicidas. Há um histórico de violência dentro da sua família. Há um histórico de derramamento de sangue, de aborto, de homicídio, de suicídio. Isso precisa ser avaliado dentro de um mapeamento espiritual, para que você entenda que a terra está respondendo. A terra está manifestando espiritualmente sobre aqueles que carregam a marca de derramamento de sangue, o pecado do derramamento de sangue.
Será que na sua linhagem familiar não há essa marca de Caim, a marca do derramamento de sangue, essa marca de Davi, a marca do derramamento de sangue? E isso precisa ser sondado em um mapeamento. Você precisa orar, jejuar, buscar do Senhor o discernimento. Ele vai mostrar para você muito mais claro, muito mais vívido do que as minhas palavras podem gerar a você. A Bíblia diz que a terra reagiu a Caim e aos seus descendentes da mesma maneira por conta do sangue. A terra reagiu a Davi por conta do derramamento de sangue. O seu território foi contaminado. O seu território familiar, o seu território hereditário, o seu território geracional foi contaminado por derramamento de sangue. Então, queridos, eu quero chamar você para viver a libertação de uma forma profunda. Viver a libertação de uma forma profunda. Eu quero chamar você, em nome do seu Jesus, a viver isso de uma forma profunda. Olha só, aqui diz a palavra do Senhor em Levíticos, no capítulo de número, deixa eu colocar aqui, tá no 17, mas é o 18, tá? Levíticos 18. Olha os tipos de pecado. Eu não vou ler todos eles aqui em Levíticos capítulo 18. A vida está no sangue, está no capítulo 17. Me equivoquei lá no início. No capítulo 18 de Levíticos vai falar sobre alguns tipos de pecado. E Deus fala o seguinte: não te aproximarás de uma mulher para descobrir-lhes a sua nudez enquanto estiver impura por conta da sua menstruação. Não te deitarás com a mulher do teu próximo, contaminando-te com ela. Não oferecerás a Moloque os teus filhos, fazendo passar pelo fogo. Não te deitarás com homem como se fosse mulher. Não te deitarás com nenhum animal. Não te contaminarás com nenhuma dessas coisas. Né? Então, e no verso 24 ele diz, mas não vos contamineis com nenhuma dessas coisas, porque as nações que eu expulso de diante de vós se contaminaram com todas essas coisas. E em outro texto, acho que no 17, Deus vai dizer que a terra vomitou os seus moradores. A terra vomitou os seus moradores. Canaã, Deus estava dizendo o seguinte, uma das razões por que Deus estava tirando aquele povo era porque os seus pecados agora chegou num limite, o cálice da justiça de Deus. E Deus diz, a terra está vomitando os seus moradores. Escute isso, querido, isso também é escatológico. Isso também é escatológico. Isso vai acontecer no final dos tempos, tá? A terra vai se manifestar. Quando você vê Mateus 24, você vai ver Jesus falando de sinais na terra, e tudo isso é a terra vomitando, é a terra se enojando, é a terra chegando no seu limite de tolerância do pecado do povo que aqui habita. Mas, enfim, vamos fechar esse momento. E eu quero chamar você para compreender isso. Caim, por onde ele fosse, a terra reconheceria a marca que Caim carregava do pecado. Então eu quero chamar você, em nome de Jesus, para viver a libertação do seu território. Falei sobre o poder do sangue, falei que as trevas cobram sangue como sacrifícios mais profundos e maiores. Você vai encontrar isso em rituais. Às vezes uma tatuagem feita ritualisticamente tem derramamento de sangue, sim, né? Sexos feitos em rituais tem derramamento de sangue muito mais explícito, e você precisa descobrir se a sua linhagem familiar tem derramamento de sangue, e o quanto isso permanece na sua vida. O que é preciso fazer, pastor? Você precisa se arrepender diante de Deus. Você vai encontrar isso em Josué 24, você vai encontrar isso em Daniel 9, 10, você vai encontrar em Neemias 10, que há uma necessidade do povo de Deus se arrepender. Agora escute o que eu vou ler para você em Crônicas, você conhece muito bem essa passagem, tá? 2 Crônicas, capítulo de número 7, você tem aí consigo a Bíblia, você pode ler comigo, 2 Crônicas 7, o verso 14. Olha a perspectiva de tudo isso que eu te falei, e você vai encontrar então uma clareza nesse texto. 2 Crônicas 7, 14, a palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença,
e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Olha o que Deus está dizendo aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. Então você precisa entender que Deus vai sarar a terra. Olha só, sarar a terra. Deus não vai falar aqui de sarar as emoções apenas, de sarar as finanças, de sarar a vida espiritual do povo, de tê-los de volta na sua presença, de receber suas orações e sacrifícios. Não, Deus está dizendo sarar a terra. Porque Deus trata isso como relevante, espiritual e libertador. Sarar a terra. Por que sarar a terra? Porque a terra foi contaminada. Porque a terra está respondendo com maldição, expulsando seus moradores, não cooperando para o bem dos seus moradores, expulsando-os. Então você precisa entender que Deus está dizendo que o arrependimento dos pecados do povo que chama por Deus, o arrependimento, a humilhação, confessar diante de Deus, vai fazer com que Deus perdoe os pecados, e uma vez que Deus perdoa-lhe os pecados, Deus então vai sarar a terra. Libertação é isso. É reconhecer os pecados que carregamos, reconhecer os pecados de derramamento de sangue e tantos outros, reconhecer, humilhar e confessar diante do Senhor. Deus ouve e perdoa esses pecados, e ao perdoar esses pecados, Deus não vai apenas restaurar você a Ele, a comunhão com Ele, mas Deus também vai trazer sobre você a cura da sua terra, da sua geografia. Oh, glórias! A cura da sua geografia, do seu território. A sua geografia, a terra em que você pisa, vai reconhecer em você alguém que recebeu o perdão de todos os seus pecados que a contaminaram. Oh, meu Deus! Então você precisa compreender o quanto que isso é sério. Se você carrega os pecados como Lameque carregou os pecados de sangue do seu antepassado, Caim, se você, como os filhos de Davi, carrega a marca do pecado do seu pai, como foi o caso dos filhos de Davi, agora é você, com a sua parentela, com a sua linhagem familiar, é você que precisa, diante de Deus, confessar os seus pecados, confessar os pecados dos seus antepassados e dizer: Deus, perdoa-nos, porque temos marca de sangue em nossas vidas. Temos marca de sangue, a terra está reconhecendo, por isso a terra não dá a sua força, retém a vida e a frutificação, por isso a terra expele e vomita os seus moradores, por isso que nós não somos felizes e abençoados. Então Deus diz: se você se humilhar, se arrepender, confessar, se humilhar diante de mim, eu vou perdoar os seus pecados e eu vou sarar a sua terra. Esse texto de 2 Crônicas 7,14, o contexto é que Salomão está inaugurando a casa de Deus. E o contexto é que Salomão ele está dizendo: Deus, se o nosso povo, se nós nos afastarmos de ti e pecarmos contra o Senhor, que o Senhor possa nos ouvir e nos abençoar e etc. Quando isso acontece, quando que o povo de Israel vai ter a necessidade de 2 Crônicas 7,14? Tantas vezes, nos dias de Jeremias, por exemplo, nos dias de Daniel, por exemplo, nos dias de Ageu, por exemplo, o povo se confessava, o povo foi expulso da terra, o povo foram levados cativos, o povo estava vivendo em exílio, a terra os expulsou. Mas agora Jeremias, Neemias, Ageu, Zorobabel, eles estão clamando, pedindo perdão pelo pecado do povo. Então se cumpre, 2 Crônicas 7,14, Deus os restaura espiritualmente, Deus restaura a terra de Israel, a terra os favorece, a terra os abraça de volta. Diga glória a Deus por isso. Então, em nome do Senhor Jesus, você precisa compreender que libertação é isso. Qual a marca da sua linhagem? Prostituição, homicídio, aborto, derramamento de sangue. Que tipo de derramamento de sangue? Agora você está na posição de Daniel. Você está na posição de Jeremias. Você está na posição de Neemias. Você está na posição de clamar e dizer: Deus,
perdoa os pecados de derramamento de sangue, perdoa os pecados que ofendemos ao Senhor e que contaminamos a terra. Oh Deus, em nome de Jesus, eu vou te dizer mais, querido, em nome do Senhor Jesus, sabe o que vai acontecer com você? Depois de Deus perdoar os pecados confessados, porque Deus não perdoa o pecado que não é confessado, arrependido e humilhado diante dele. A vida que não se humilha diante de Deus em arrependimento, Deus não perdoa. Você precisa se humilhar e confessar diante dele. Sabe o que vai acontecer depois dessa? Se achegar a Deus assim, Deus diz que vai sarar a terra. Sabe o que vai acontecer? A terra vai reconhecer o perdão de Deus liberado sobre você. A terra não vai achar a marca do sangue derramado de inocente, mas a terra vai achar em você a marca do perdão do sangue do Cordeiro em você, por causa do seu arrependimento, por causa da sua confissão. Você viverá como Josué. A terra onde você plantar a planta dos teus pés, a terra vai reconhecer a bênção e a promessa de Deus sobre você. A terra ela não vai reter a força e a vitalidade e a frutificação dela, mas a terra vai reconhecer alguém perdoado por Deus, alguém que o Senhor liberou para prosperar. E eu te digo, onde você colocar a planta dos teus pés, eu te digo em nome do Senhor Jesus que a terra reconhecerá a bênção de Deus em você, que você está liberado para prosperar. A terra vai te abraçar e vai dizer: eu te favoreço onde quer que você fores, onde quer que você pisar, porque eu reconheço em você o favor do Senhor. Diga aleluia por isso. Em nome do Senhor Jesus, a terra não vai reter, a terra não vai te expulsar, mas a terra vai te abraçar e a terra vai te favorecer com o favor do Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quem recebe isso, diz amém. Quem recebe isso, diga glória a Deus. Quem recebe isso, diga louvado seja o nome do Senhor. E eu te digo, querido, em nome do Senhor Jesus, se o sangue de Abel fala mais alto e fala até hoje, conforme Hebreus diz, a palavra do Senhor em Hebreus diz que muito mais fala o sangue de Cristo. Muito mais fala o sangue de Cristo. O sangue de Cristo, representado nas ombreiras da casa dos filhos de Deus, em Êxodo, é o sangue que está sobre a sua vida. Aqueles que se arrependem, aqueles que confessam, aqueles que se humilham, Deus vai perdoar os pecados e sarar a terra. A terra sob os teus pés será sarada e curada para te liberar em favor, em bênção, em reconhecimento de que o sangue de Jesus está sobre ti. Diga glória a Deus. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Venha viver isso. Venha viver isso. Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos. Em nome do Senhor Jesus. Me segue no Instagram. Eu preciso alcançar 1000 pessoas me seguindo no Instagram. E você pode me ajudar quanto a isso. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos viver o culto de libertação. Venha viver o que Deus tem para você. Conte conosco, para que Deus libere mais da palavra, da bênção, do favor dele. E onde quer que você pisar, será um território salvo, abençoado e liberado para a sua prosperidade, em nome de Jesus. Deus abençoe e Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.